In Long Beach, it all comes down to what you look like. It's all about color. If you're Latino, or Asian, or black, you could get blasted anytime you walk out your door. My name is Erin Gruel. Schools are divided into separate tribes. I'm not sitting near him. I can't go back there alone. Man, I know you ain't talking to me. We kill each other over race, pride, and respect. We fight for our America. Saying is, if the Latinos weren't here, or the Cambodians, or the blacks, or the whites, or whoever they are, if they weren't here, everything would be better for you. Lady, stop acting like you're trying to understand our situation. Why don't you explain it to me? We in a war. Can't make someone want an education. Stand on the line if you've lost a friend to gang violence. Stay on the line if you've lost more than one friend. 3, 4 or more. From this moment on, the person you were, that person's turn is over. Everyone has their own story. We're gonna write in these journals. There's no place like this out there for us. I can't go back to the way it used to be. Need you. Nah, man, I can't. Nobody listens to a teenager, and they don't see the wars we fight every day. Sit there to the police carriage. Fala pessoal, bem-vindo ao nosso canal que tem como objetivo revelar as verdades por detrás das mentirinhas contadas nos filmes, séries e livros. Antes de mais nada, quero aí, antes de tudo, dedicar esse vídeo ao Ayrton Senna, tá? Eu sei que piloto de Fórmula 1 não tem nada a ver com professor, Vocês viram aí a thumb, O vídeo hoje é sobre escritores da liberdade, mas hoje é 1º de maio e há 30 anos o Ayrton nos deixava em Imola, no acidente lá na Tamburello, tá? E nos deixava órfãos de um piloto que nos representasse na Fórmula 1 até hoje, tá? Aproveito inclusive para dizer que em breve vai ter a série da Netflix sobre o Ayrton Senna. Confesso que eu estou bem desanimado com o trailer, com o que eu já li, como que a série vai se dar, com o ator que foi escolhido. Então, certamente trarei para vocês aí as mentirinhas presentes na série do Ayrton, que, pelo visto, infelizmente, são muitas. E também quero dedicar esse vídeo aos professores do Brasil, Hoje não é dia dos professores, mas é dia do trabalhador, Dia do trabalho, que os professores, no caso, são uma classe tão desprestigiada. Aliás, depende, E aí vai a primeira mentirinha para vocês, que tem um pouco a ver com o filme, mas não tem ao mesmo tempo. A gente está tão acostumado a repetir a falácia de que o professor no Brasil ganha mal, mas, segundo o Google e um ex-professor meu da faculdade na época, ele falou que o salário do professor universitário estava algo em torno de R$4.000. Para mim, que sempre recebi um salário mínimo, mesmo sendo professor, No caso, eu não sou professor de faculdade, mas enfim, 4.000 é um salário muito bom para a realidade do brasileiro. A maioria dos brasileiros sobrevivem com um salário mínimo, Então essa história de que professor ganha mal depende do professor. Ou seja, mentiram para vocês. Ainda assim, dedico a eles também, mas dedico mais ainda aos professores raiz, que recebem um salário mínimo para dar aula muitas das vezes em áreas de risco, com adolescentes e crianças, que estão envolvidos, infelizmente, com parada errada, e muitas das vezes oferece risco para a sociedade e risco para o professor, Então, esse vídeo é dedicado especialmente para vocês que
são para mim o professor raiz, o professor de verdade, tá? E que nem por isso ficam entrando em greve toda hora para aumento de salário. E como eu disse, né, antes, e também está na thumb, né, só olhar lá, o nosso filme de hoje é Escritores da Liberdade, de 2007, dirigido por Richard LaGravenese, Ricardinho para os íntimos. E assim, o filme é muito bonito, tá? Mas é clichê. Então assim, não vou mentir para vocês. Vale a pena assistir? Vale. Mas você que assiste esses filmes de professor, que muda a vida do aluno, do gueto, das favelas e blá blá blá, você já viu essa história repetidas vezes e isso meio que dá sono, porque você já sabe o que vai acontecer. Porém, esse filme tem particularidades interessantes que eu vou mencionar nesse vídeo, tá? Mas sim, é o típico professor milagroso que salva uma turma marginal do seu futuro sombrio. Mas como eu já disse, tem pontos altos e únicos que eu irei revelar no vídeo. E lógico que eu também vou revelar as menteirinhas, que não pode faltar, né? O canal ele é para revelar as menteirinhas. Mas eu confesso que são poucas, tá? E por mais que o canal dependa das mentiras para ter vídeo, sinceramente, de coração, eu fico muito feliz quando eu encontro e assisto um filme que beira a perfeição. Então, pega seu livro de inglês, porque no caso a professora do filme é professora de inglês, e bora para mais um Mentiram para vocês. Até rimou, hein? Escritores da Liberdade, né? Freedom Writers in English. É o quarto filme dirigido pelo experiente roteirista Richard LaGravenese, né? Trata-se de coprodução estadunidense e alemã. Isso é interessante, tá? Guardem essa informação. Para mim não foi coincidência essa informação, tá? E aí isso envolve lá, né, a produção envolvendo ambientes escolares e relações de professor e aluno, a exemplo de filmes anteriores como Sementes da Violência, de 55, Ao Mestre com Carinho, de 67, O Preço do Desafio, de 88, e o meu preferido, assistam, é muito bom, tá? O Triunfo, a história de Ron Clark, que é de 2006, né, um ano antes desse filme que eu estou fazendo a análise. E, além de ser um filme maravilhoso, conta com o nosso eterno Matthew Perry, que nos deixou também. Escritores da Liberdade conta a história verídica da professora Erin Grunwald, que é a Hilary Swank, que é a atriz que interpreta. Obrigado a rever métodos de ensino e posicionamento a partir do instante em que foi escalada para lecionar para um grupo de alunos socialmente excluídos e desinteressados da Wilson Classical High School em Long Beach, Califórnia. E aí, como eu disse na intro do vídeo, a história é linda, né? Como todo filme desse tipo. Não acho que não deva ter filmes que contem, filmes biográficos, né, de professores. Acho que deve ter sim, mas confesso que me deu sono ver esse filme, uma vez que a fórmula sempre se repete, tá? Os alunos não querem nada, a escola largou mão, e aí chega um professor mágico e muda a forma dos alunos enxergarem o mundo e a escola. E aí finalmente eles querem ser alguém na vida, querem ser alguém do bem. Ironicamente, nenhum roteirista, diretor, ou seja lá quem, busca fazer um filme com esses jovens na vida adulta, né? Não tem escritores da liberdade
parte 2, né? Mostrando que será que realmente todos esses jovens que a Erin ajudou, né, a enxergar o mundo viraram seres humanos do bem, viraram seres humanos modelo, né? Então assim fica essa questão no ar, né? Que nem conto de fadas, viveram felizes para sempre. Então é meio complicado. Não, ele tem toda a razão. E aí esse filme, né? Já vamos à parte que importa para o canal. Esse filme ele mente para você quando nos leva a acreditar que tudo fluiu com facilidade, sem maiores conflitos, né? E certamente a abordagem, né, tão integrada às narrativas de superação e redenção típicas do cinema de Hollywood e da ideologia americana valorizadora do esforço individual, camuflou, sem querer, os conflitos reais com os quais lidou a verdadeira Erin Grunwald. A história real aconteceu em 93 e gira em torno da rebeldia dos alunos agrupados na sala 203 da Wilson Classical High School, em Long Beach, Califórnia. Os alunos em questão são de origens cambojana, hispânica, afro e anglo-saxônica, tá? Na verdade, tem asiáticos também, tá? Além da exclusão social a que estão submetidos, formam grupos fechados e em permanente conflito entre eles. Ou seja, o filme nos mostra, né, nos leva a crer que eles não se davam bem entre si. Tinha panelinhas, então os negros não se davam bem com os asiáticos, os hispânicos não se davam bem com os anglo-saxões. Então, isso é interessante porque eu não lembro, e eu já vi muitos filmes desse modelo, eu não lembro de nenhum filme de professor milagroso explorar esse lado da sala de aula, né? Geralmente esses filmes é o pessoal do gueto, né? O pessoal lá da favela dos Estados Unidos, e aí chega o professor, geralmente branco, como é o caso desse filme também, né? Mas aí, lógico, a Erin era branca, então tudo bem. Mas nenhum filme trabalha que essa turma 203 ela tinha suas panelinhas, né? Os filmes geralmente trabalham o conceito de que era todo mundo fechamento, porque todo mundo ali é pobre, todo mundo ali está na mesma situação, tem uma vida que flerta com o crime por causa das dificuldades, e aí chega lá o professor branco e milagroso e salva a vida deles da perdição. Então, nesse filme, um ponto positivo é justamente esse, mostrar que não é todo mundo homogêneo, né? Não é todo mundo coleguinha. A professora ela vai encontrar de cara, por exemplo, o desafio de unir aquela classe que está toda fragmentada em grupos. A Erin, como eu falei lá na intro, era professora de inglês e literatura inglesa, tá? E ela tinha se formado recentemente, em 1993, e não tinha experiência com sala de aula. E aí, um ponto também interessante do filme é que ela já começa, e fiquem tranquilos, tá, pessoal? Abrindo um parênteses aqui, não tem spoiler. Isso aqui é só a superfície do filme, tá? Não estou me aprofundando, então podem assistir, que tem muita coisa legal que não vai ser mencionada aqui. Então assim, ela já começa fazendo, né, revelar uns aos outros que todo mundo enfrenta problema, todo mundo tem suas dores, né? Isso não é uma coisa exclusiva daquela pessoa, daquela etnia, daquele grupo, mas é algo comum
a todos que estão ali, né, a todos os colegas de classe. E aí ela começa a mostrar para eles quão ignorante e estúpido é esse isolamento étnico que eles se submetem, de não quererem se misturar. E como os alunos excluídos socialmente desconhecem os efeitos perversos, né, que isso pode gerar, de gangues, né, de racismo, xenofobia, ela ensina para eles a história do Holocausto. E aí eu faço a ponte com o fato da produção ser americana e alemã, entendeu? Então acho que o Holocausto ele não entra aí sem querer, ele entra aí por conta dessa junção de americano e alemão. E aí os alunos visitam o Museu da Tolerância de Los Angeles e conversam com sobreviventes do campo de concentração. Um tapa na cara das famosas vítimas da sociedade, né? Diga-se de passagem. E não me assusta que esse filme não tenha feito muito sucesso no Brasil. Por que será, né? E eu sei lá, porra! Apesar da temática capaz de fisgar facilmente o espectador com emocionalismo barato, a direção de Escritores da Liberdade conseguiu driblar esse segmento, esse caminho, essa direção, tá? Os personagens, principalmente os colegas e alunos da Erin, quase caíram na estereotipação, pois não foram plenamente desenvolvidos, não foram aprofundados, né? Mas, felizmente, quem assiste não se vê diante de pessoas que podem ser classificadas com o estereótipo de esse aqui é o inocente, esse aqui é o bonzinho, aquele ali é o mal. Não tem isso, tá? Não existe inocente, não existe bonzinhos e não existe gente ruim. Existe o mundo real e o mundo real é complexo, ele não é simples desse jeito e o filme aborda isso muito bem, tá? E aí um destaque que eu acho interessante, eu como professor já pude presenciar isso, só não estou fazendo apologia a nada, tá? Mas só para ilustrar o que eu estou falando, eu já tive aluno que o pai era bandido e ele era um excelente pai. Então a gente tem a mania de pegar e tipo, se é bandido é todo errado. Não, ele é errado com a mãe dele, com o pai dele, porque ele entrou para o caminho da bandidagem, né? Ele é errado com ele próprio, mas às vezes ele é um bom educador. Então o ser humano ele não é simples de ser entendido, tá? Tem aí o filme da Suzanne von Richthofen, que eu fiz a análise, que mostra isso claramente. Então, é isso que esse filme brilhantemente aborda, diferente dos outros, tá? E diferente talvez até do próprio Ron Clark, que eu adorei, mas não toca nesses assuntos mais sensíveis como em Escritores da Liberdade. Por outro lado, sinto que faltou espaço e tempo no filme, né, para poder explorar de uma maneira mais aprofundada os problemas sociais que atravessam essa história, tá? Tudo parece ser mencionado muito superficialmente, como se não tivesse tempo para se aprofundar, tá? Principalmente os problemas relacionados à função da escola nesse tempo de exclusão social, 1993, nos Estados Unidos, né? A inclusão e a redenção prometida pela escola deixaram de ser possibilidades para esses alunos. E pior, o tempo todo o filme escancara que os alunos eles sentiam e sabiam que eles eram ignorados e excluídos, né? Eles sabiam que os Estados Unidos não queria imigrante lá, né? De um modo geral, não ligavam para eles. É o tal do América para os americanos, né? Então eles sabiam que eles estavam
fadados àquela vida que eles estavam tendo, né, e fadados ao fracasso de certa forma. E isso se dá porque, na época, era instalado nos Estados Unidos um sistema, né, um programa de integração voluntária que abriu a porta das escolas para adolescentes que constituíam, né, as minorias raciais, ou seja, os imigrantes, os afrodescendentes, latinos e orientais. Porém, estes não foram realmente integrados como a escola fazia parecer, né? Então, e aí o que essas escolas faziam? Separavam os estudantes notáveis e brilhantes, né? Em outras palavras, os americanos, de certa forma, tá? Que eles consideram, né, como americanos verdadeiros. E tinha a outra classe, que era essa minoria, né, desfavorecida. E aí o que essas escolas faziam? A diferença entre esses dois grupos era tão grande, principalmente economicamente, que o ensino designado ao grupo das minorias era ensino de baixa qualidade. Os melhores professores, os melhores materiais, o melhor ensino era para os americanos de verdade. E isso não se reflete só nos alunos, tá? De um modo geral, professores de áreas marginais dos Estados Unidos dessa época estavam condenados à pobreza e eram obrigados a ter vários empregos para sobreviver. Isso soa familiar para vocês? Alguém aí tem professor na família? Provavelmente sim, né? Sem ser de faculdade, tá? Porque aí não vale. Professor de faculdade, como eu mostrei para vocês, não ganha tão mal, né? Ganha bem. A verdade é essa. Para a realidade brasileira, eles ganham bem. E são os que mais fazem greve, né? Sempre achei isso muito irônico. Sobretudo o professor de história, que se diz críticos ao capitalismo, né? Mas fazem greve o tempo todo para ter aumento de salário. E o aluno que se dane. Mas pensem pelo lado bom, eles podiam ser médicos, imagina. No meio da cirurgia, estamos em greve para aumentar o nosso salário. Então ainda bem que são professores, não desmerecendo. O elenco permite desempenhos memoráveis e cirúrgicos, principalmente da Hilary Swank, Imelda Stanton, que é a diretora da escola, Scott Glenn, mais os alunos Denzel Wyatt, que é o Jamal, April Hernandez, a Eva Benítez, e Jason Finn, que interpreta o Marcos. Outra mentira imperdoável é que somos levados a acreditar que os alunos da sala 203 tinham aulas somente com a Erin Growell, já que ela dava aula de inglês e literatura inglesa. E não aparece no filme que eles cursavam outras disciplinas. E aí eu pergunto para vocês, o que faziam esses professores de português, de matemática, de história? Não faziam nada? A Erin lutou sozinha? Não contou com a solidariedade dos colegas? Então, assim, pelo visto, tem algo de errado na concepção da escola apresentada, né? Não precisa ser algo para se aprofundar, mas pelo menos pincelar, né, uma ceninha ou outra, os alunos tendo aula com outras matérias, né, de outras matérias, com outros professores. Eu entendi que o filme foca na Erin, na heroína dos menos favorecidos, mas se os alunos não forem aprovados nas outras disciplinas também, eles repetem de ano do mesmo jeito e estarão fadados ao fracasso do mesmo jeito e a vida deles não muda. Então, para mim, essa foi uma falha muito grave, diria até que gravíssima, do filme.
Como eu disse, né, volta a bater nessa tecla, o filme é clichê, mas é lindo, tá? E se você nunca viu o filme dessa temática de professor milagroso que salva o futuro dos alunos, não vai ser clichê para você, porque vai ser a primeira vez que você vai estar assistindo, tá? E vale muito a pena. A obra é repleta de momentos que ressaltam como a educação pode sim transformar a vida de alguém, e eu acredito muito nisso. Mesmo que a sociedade inteira diga o contrário e alguns professores fiquem entrando em greve. Como eu já disse antes, o ponto alto para mim foi a obra destacar as divisões raciais do colégio, mostrando que grupos de negro, asiático, branco e latinos pouco interagem entre si, né? Isso quando não estão brigando de fato, mostrando que a xenofobia e outros tipos de preconceito estão enraizados em raízes muito mais profundas na sociedade do que a cultura woke, por exemplo, gosta de estereotipar, né? Tudo parece muito simples e muito óbvio para os antidestros, por exemplo. E diferente dos filmes clichês, onde geralmente é uma galera pobre, mais fechada entre si, e que o professor forasteiro e engomadinho chega e tem que quebrar o gelo, romper a barreira que esse grupo social tem com ele, nesse filme é escancarado que o verdadeiro vilão da história é o sistema, e nesse caso o sistema escolar, tá? Que é exemplificado pela imagem da coordenadora, interpretada brilhantemente por Imelda Staunton, que tenta travar os métodos que a Erin quer utilizar e propaga um ensino que atinja o maior número de jovens possível para prepará-los para um futuro que, no caso dessa escola, para eles, esses alunos menos favorecidos, o futuro deles é o mercado de trabalho, né? São alunos que não podem ter sonhos, não podem ter objetivos, a não ser trabalhar. E aí, graças a isso, não tem nenhuma preocupação com a qualidade do ensino, como incentivar um olhar crítico, por exemplo. E aí, assim, gente, eu não falo nada, tá? Não falo nada, né? Eu espero que os Estados Unidos hoje em dia tenha superado isso, né? Porque tem países, né, não muito distantes, que isso, tudo que eu estou falando aqui, gravíssimo, é muito presente e muito verdadeiro até hoje. Eu diria que principalmente nos dias de hoje. Outro erro notório no filme é a relação de Erin com o pai e o marido, que é mal desenvolvida. Tudo bem que eles não são personagens importantes para a trama, mas já que mencionaram na história, deviam dar o devido valor. Não. Ele tem toda a razão. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado da análise do filme Escritores da Liberdade. O filme é baseado em uma história real, tá? Mais especificamente em um livro de nome Diário dos Escritores da Liberdade. E aí um detalhe muito legal para fechar esse vídeo aqui com chave de ouro: este livro foi escrito pelos alunos da 203, tá? Então, eu achei isso muito legal, o filme ser baseado no relato dos alunos, né, sobre a Erin. E aí os próprios alunos escrevem esse diário que virou livro, né? E de livro virou filme, né? Quase aí um efeito borboleta, tá? Se você se interessa por história e cinema, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Obrigado a todos que já estão se inscrevendo e comentando, que isso também é muito importante, ter essa dinâmica. Foi para isso que o canal foi feito. Compartilha com geral, tá, o vídeo. Bota em grupo de familiares, grupo de WhatsApp, grupo da empresa. Bom, nos segue lá no Insta, @mentirampravocês. Quer mais análise de filmes, séries ou livros? Deixe sua sugestão nos comentários.
ou sugere lá no direct do Instagram, ok? Estarei sempre por aqui desvendando as verdades por detrás das telas. E até o próximo vídeo. Valeu, fui!